futurologia, né? Se você achar que hoje, em 2024, com tudo que está acontecendo no mundo em tecnologia e tal, você vai adivinhar que vai rolar em 2027, é ilusão. Mas a gente tem que projetar alguma coisa e falar, bom, o mercado está indo para lá. O que a gente está vendo lá, assim, acho que tem duas tendências importantes, né? Tem uma de fragmentação de marcas, então de mais marcas sendo customizadas, principalmente em alimentos, né? E marcas muito insurgentes, assim, bem legais, surgindo no mercado. Então, como é que a gente atende e modela nossas marcas são nacionais? Tem que ter escala, tal, para interagir com isso e aproveitar ali alguns insights de inovação. Outra coisa que a gente está vendo é uma tendência de transformação da alimentação industrializada no Brasil para produtos mais funcionais. Então, hoje no mercado de iogurtes, por exemplo, tudo que é 000, ou sem açúcar, ou light, tal, 2 ingredientes, tá crescendo uma velocidade muito maior do que os iogurtes tradicionais. É por isso que o Pro cresce pra caramba, Corpus cresce pra caramba, iogurte natural da Danone cresce. Então tem uma tendência do consumidor acessar produtos mais funcionais, mais saudáveis, acho que muda um pouco o perfil. E o brasileiro, o Brasil acho que é um mercado muito early adopter, assim, né? E deve influenciar o portfólio de vocês, certeza nisso. Então tem algumas dessas coisas que a gente está acompanhando de perto, para ver como a gente reage e vai desenvolvendo novos IOPROs por aí, né? Super. No caso da LiveUp, acho que também, né, tem essa sinergia. Acho que a gente já surgiu com esse viés de realmente ser uma solução saudável em um mundo que ainda é muito industrializado. Então, esse já é o nosso core. Mas, com o passar do tempo, a gente também foi entendendo como a gente consegue personalizar as soluções de alimentação, porque não tem nada mais individual do que alimentação, né? Então, Sim. É isso. A gente começou com as porções individuais, entendendo que cada um conseguiria combinar da forma que preferiam. Os clientes entendiam que era menos prático, né? E também tinha um custo mais elevado, igual eu já comentei. Então, agora a gente segue focando total nas marmitas, mas em realmente entendendo as necessidades de cada um das diferentes dietas. Acho que essa tendência dos alimentos funcionais também vem muito forte, então a gente cada vez mais tem olhado para isso. Mas o que a gente olha é como a gente consegue expandir o nosso público e atender necessidades específicas, né? Então, esse ano a gente já lançou a linha vegetariana e vegana, que era uma coisa que a gente não estava com um portfólio muito completo. E também uma linha que a gente chama de turbinadas, né? Que é uma porção extra de proteína, que também é uma tendência aí que está aparecendo nos últimos 2 anos, de um aumento do consumo de proteína. Então, essas são 2 linhas que a gente já lançou e agora a gente está em fase de pesquisa para entender as próximas linhas do ano que vem. Que legal. No Zé, a gente... Acho que tem várias coisas acontecendo, muitas coisas, né? Porque o mercado de delivery é efervescente, toda hora tá mudando. Mas eu acho que tem uma das coisas que a gente está trabalhando olhando para ocasiões de consumo. Acho que muito parecido com o que a Stephanie falou, assim, menos segmentação de target, mais ocasião. E tentando ser realmente a solução completa para as diversas ocasiões. Então, tem algumas iniciativas de inovação, assim, que são recentes e que aí no próximo ano, esse ano e o próximo ano, a gente tem foco em crescimento nelas. Uma delas a gente hoje tem Shop Brahma Express dentro do Zé Delivery, então se você vai fazer a sua festa no final de semana, você consegue agendar a chopeira para estar na sua casa, né? Então muito conectado com o nosso propósito de diversão mesmo. A gente também tem as geladeiras inteligentes que a gente está distribuindo aí começou como uma iniciativa, um protótipo, e aí agora a gente já está escalando esse modelo de negócio, que é o Zé Express. Então, hoje a gente está em algumas Smart Fits de São Paulo, é uma franquia, né? Inclusive, a gente está angariando aí franqueados. Algumas cidades a gente já tem alguns franqueados que estão espalhando as geladeiras, no geral, prédios residenciais, esses grandes condomínios, mas também pode ser instalado em qualquer lugar, que é a geladeira inteligente, você não tem ninguém ali, você abre a geladeira, pega o item, ele lê tudo sozinho e já cobra direto exato, compra autônoma. Então tem algumas iniciativas de inovação que a gente vai testando, focado em estar presente nas diferentes ocasiões. E eu acho que do ponto de vista de comunicação e de marketing, a gente tem cada vez mais falado, também conectado a ocasiões e em enriquecimento de dados da nossa base. Então, entendimento mais profundo. Eu estava contando aqui um pouco antes da gente começar sobre futebol. É uma grande ocasião, é um território, né, um passion point, mas também é uma ocasião de consumo muito importante para a categoria de bebidas. A gente já vem trabalhando, né, futebol ao longo de toda a história do Zé, assim, de comunicação. Mas esse ano a gente tem aprofundado bastante essa estratégia para algo mais próximo de comunidades, construir comunidades. Então, não sei se vocês sabem, mas a gente patrocina praticamente todos os times de futebol do Brasil. Então, a gente tem acesso a essas comunidades. Então, a gente tem falado cada vez mais direto com os consumidores,
de uma forma mais próxima, mais emocional, né, mais conectada. E a gente vê resultados muito legais, assim, tudo que a gente faz que é bem segmentado. Então a gente deve aí nos próximos anos também fomentar cada vez mais esse tipo de estratégia. Eu acho que esse caso do futebol é incrível para mostrar a segmentação de público mesmo, né? A personalização da mensagem. Isso. Tem time que você não pode falar determinada palavra. Tem Exato. time que você tem que se relacionar com ele de determinada forma. E são coisas muito sutis que só o fã, só o torcedor mesmo vai saber. Sim. E aí de você se errar. E aí é óbvio que eu, que não entendo quase nada de futebol, ou nada, tenho uma pessoa maravilhosa no meu time que entende tudo e que todo dia me dá aulas sobre futebol, porque realmente você precisa ter pessoas para trabalhar a comunidade, para estar próximo, você tem que ter pessoas que entendem da comunidade, entendem da linguagem, que vão conseguir fazer isso. Então, já vou deixar o oi pro Shuki aqui.